Olá, eu estou revisitando esse tema porque muitas pessoas acabaram me pedindo informações a respeito e também por causa da má interpretação que alguns usuários tiveram no meu último vídeo, que eu acabei falando sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, que você conhece. Então estou revisitando esse tema justamente para explicar algumas coisas para vocês e colocar algumas informações um pouco mais úteis e que sejam um pouco mais aprofundadas. Isso não quer dizer que de fato o vídeo anterior esteja incompleto ou algo do tipo, mas para maiores esclarecimentos e claro, melhor informação das pessoas, eu resolvi fazer esse vídeo. Quer saber mais a respeito disso? Então pegue sua xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. O meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito realmente do TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Antes da gente começar, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, sempre teremos informações novas toda sexta-feira às 7 horas da noite. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque às vezes o algoritmo do YouTube não entende muito bem que você quer saber mais a respeito do canal, ou até mesmo que você deseja receber novidades a respeito das temáticas que a gente trata aqui. E, por favor, se puder, apoie o nosso projeto lá, dando like ou se inscrevendo no canal, porque como a gente trata de temas muito sensíveis e que fala a respeito de saúde, às vezes o YouTube ele não entende e acaba tirando lá o vídeo do engajamento do mecanismo de busca. E aí o que acaba acontecendo é que as pessoas não sabem que esse vídeo acabou saindo e com isso a gente não consegue compartilhar informação útil. Então, se puder apoiar dessa forma, ficarei muito bem agradecido e claro, não se esqueça que saúde mental não tem preço. Então, vamos pro vídeo. Quando a gente fala a respeito de TDAH, é interessante a gente entender que isso é um certo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Qual é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje? Porque as pessoas acabaram pedindo mais informações a respeito. Só que eu quero levantar uma bandeira de alerta. As pessoas elas estão buscando hoje maneiras de rotular ali as suas psicossomáticas ou psicopatologias sem consultar o profissional. E isso acaba sendo bem mais complicado. E eu reforço, assim como eu também reforcei no vídeo, para que se busque realmente uma ajuda profissional antes de sair se rotulando ou falando, eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Justamente porque os profissionais eles estudaram para isso e, claro, poderão te dar um melhor direcionamento. O TDAH, mesmo que seja um transtorno comum e que afete várias crianças, assim como também afeta a vida adulta, ele pode ser confundido com outras coisas, né? Pode ser confundido com uma dislexia, por exemplo, pode ser confundido ali com algum borderline e outras psicossomáticas que, se formos parar para verificar, tem sintomas bem parecidos. Então, não achem errado que eu fique falando, vão buscar um profissional, porque é a maneira correta de você conseguir encontrar um bom diagnóstico e conseguir ali ter melhor envolvimento e, claro, saber entender melhor e compreender o que você está sentindo. Porque não adianta nada você entrar num canal do YouTube ou entrar num vídeo do YouTube, se rotular com um monte de coisa e sair falando, eu tenho isso ou tenho aquilo. Porque, na verdade, as pessoas vão ter uma compreensão errada de você e o pior, você vai ter uma compreensão errada de você mesmo. Então, vamos ter um pouco de bom senso nessa questão, claro, né? E, bom, a respeito do TDAH, de fato, ele é um transtorno biogenético, ou seja, características biológicas, né, que estão ali com alguma ausência, seja na endorfina ou na serotonina, que de fato acabam afetando ali a vida do ser humano. E isso pode ter causas genéticas, tanto adquiridas, como em sua grande maioria também afetadas durante a gravidez. Tá? A gente pode dizer que as grandes condições do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, eles acabam tendo ali mais incidência nas crianças, onde a criança ela acaba sendo um pouco mais desatenta, que é a sua grande maioria, ela acaba perdendo o foco muito rápido, ela tem uma hiperatividade muito grande, então ela vai ter ali uma atividade motora muito maior que as outras crianças, ela literalmente não vai parar quieta um segundo, né? Ela vai ter ali momentos de muita intensidade nas suas atividades, né? Então vai querer brincar muito mais, vai querer sair correndo muito mais que as outras crianças. E claro, antes da gente prosseguir, é interessante entender que
As crianças que são portadoras do TDAH, elas têm dificuldades em lidar com regras, né? Ou seja, elas vão ser ali meio transigentes com a regra, né? Então elas não vão querer ali seguir muitas regras, seguir muitos padrões. Elas vão querer de fato ali ter maior atividade e vão ser mais questionadoras que as outras crianças. Isso não quer dizer que seja um mau comportamento, mas ela não vai conseguir lidar muito bem, porque de fato ela não consegue ali se focar e ter atenção naquilo que ela não tem tanto interesse assim. E isso é muito comum. E bom, geralmente as características do TDAH acabam desaparecendo com o crescimento para a vida adulta. Porém, muitos adultos também têm TDAH, né? E isso é importante a gente entender que isso também afeta na rotina, afeta no trabalho do adulto. Ou seja, o adulto ele vai também ter momentos de desatenção, vai ter ali problemas de memória, né? Não vai conseguir se focar muitas coisas, por exemplo, estudos ou coisas muito minuciosas e que não seja do interesse dele, além de ter ali uma certa impulsividade, não saber lidar com regras também, não vai conseguir relaxar, só vai conseguir relaxar se dormir, de fato, né? E isso afeta a vida do adulto também, né? Em todos os seus campos, seja emocional, seja em relacionamento, seja na vida do trabalho, né? Seja na sua vida acadêmica. E aí, nesse caso, a gente tem que saber como tratar essa questão, né? E é importante a gente entender outra coisa também. É muito comum e muito mais propenso que o indivíduo com TDAH ele se torne uma pessoa que tenha mais propensão ao vício, né? Por quê? Por causa que o TDAH seria realmente uma disfunção biogenética, onde a pessoa ela não produz tanta endorfina ou tanta serotonina para relaxar, por isso a impulsividade. Então, o indivíduo que procura algum vício, ele vai ter ali algumas funções para fazer o quê? Para, de fato, suprir essa falta. Então, se tiver alguma substância na qual ele experimente e acabe liberando a endorfina e serotonina que ele precisa e que ele consiga lidar com o TDAH, ele vai acabar utilizando. Isso não quer dizer que toda pessoa com TDAH vá se viciar em algo, mas é muito mais propenso, né, do indivíduo com TDAH acabar se viciando em algo, seja uma substância lícita ou ilícita, do que uma pessoa que não tem o TDAH. E claro, existem ali predisposições genéticas para que isso aconteça. Tá? E quando eu falo predisposição genética, ou seja, a pessoa já tem um gene que pode propiciar o desenvolvimento do TDAH na infância ou que vá passar para a vida adulta. Tá? Então, é comum isso acabar acontecendo. E por que acontece? Agora informações mais específicas, né? Vamos dizer que os lóbulos orbitais do cérebro, eles são um pouco diferentes quando acaba acontecendo o diagnóstico, né? Vamos dizer que há atividades diferentes nessas partes do cérebro. Então, o lóbulo frontal orbital, ele acaba trabalhando de uma certa forma diferente. Aí ficou muito específico, né? Mas para que vocês consigam entender, o cérebro ele funciona de maneira diferente e apresenta algumas anomalias. Anomalias ruins? Não, mas que funcionam de maneira diferente e que acabam impedindo que sejam produzidas as endorfinas e serotoninas que o corpo necessita. Por isso a impulsividade, por isso a questão do comportamento. Vamos dizer que o TDAH é mais desafiador a questão do comportamento. Afinal, o comportamento do TDAH de fato é um pouco impulsivo, de fato é um pouco desatento, de fato tem ali algumas mudanças para essa questão e que acabam sendo bem complicadas, né? Ainda mais para um adulto lidar, ou até para uma criança lidar, ou até para os pais dessa criança lidar, porque vai achar que a criança é rebelde, que a criança tem ali uma problemática envolvida, só que na verdade pode ser esse transtorno, né? E qual é a recomendação? A recomendação que você mais adora ou até odeia pelo fato de eu repetir demais: procurar ajuda psicoterápica, né? A pessoa que está mais indicada para trabalhar com esse tipo de assunto é o psicólogo, né? Afinal, ele trabalha com a terapia cognitivo-comportamental. Lembrando que o TDAH em si, mesmo que em alguns casos desapareça com o crescimento de uma criança pela fase adolescente e até chegar na fase adulta, pode ser que melhore, o TDAH ele não tem cura. Tá? Então a pessoa tem que saber lidar com aquele comportamento dela, seja o comportamento impulsivo, seja o comportamento de uma certa forma desatenta. Ela tem que aprender a lidar com aquilo e encontrar a melhor forma de poder levar isso adiante sem que cause impactos na vida, tá? Então por isso
a obrigação e por isso a necessidade de se procurar ajuda profissional. Não adianta você entrar num vídeo do YouTube, achar que você vai se autodiagnosticar e vai conseguir lidar bem com isso. A informação ajuda bastante, por isso que o canal está aqui. Porém, não adianta você colocar uma plaquinha, dizer o que você é e sair dizendo para as pessoas sem uma análise, sem uma terapia, tá? E outra coisa, medicação também ajuda, tá? Ainda mais medicação que pode ajudar ali na liberação de endorfina e serotonina, ou medicações que ajudem a melhorar o foco para realmente dar um jeito nessa desatenção. Então, vamos dizer que o remédio também é necessário, e bem necessário mesmo para alguns casos. Então, por isso que não deve-se ter preconceito de beber remédios ou utilizar alguma medicação controlada para essa questão, porque ela serve para ajudar a sua vida. E claro, vou dizer mais uma vez, procure ajuda profissional também para remédios, tá? Procure um médico psiquiatra que ele pode te ajudar nesses remédios, ainda mais se você suspeitar que tem TDAH. Pelo fato de ter propensão a cair em vícios, substâncias que são controladas, elas são viciantes também. Então, não caia em vício à toa, não caia em abstinência à toa. Procura ajuda profissional. É necessário, é preciso e não adianta se autodiagnosticar e colocar uma placa em você achando que essas coisas vão melhorar só porque você colocou uma placa. Você tem que se cuidar disso, tá? E outra coisa interessante também, muitas pessoas que de fato acabam se quadrando ali no TDAH, elas passam a impressão de serem pessoas egoístas, porque elas vão pensar mais na impulsividade delas do que realmente na questão assim de se preocupar com outras pessoas, se preocupar com a necessidade das outras pessoas. Na verdade, não. Ela busca mais a questão de satisfazer ali o seu relaxamento, a sua impulsividade, justamente porque elas não sabem lidar com o comportamento. E mais uma vez, justifica a busca e a procura ali de um método, de terapia, de um profissional que possa te ajudar em relação a isso e que vai conseguir diagnosticar de uma maneira correta. Então, se você está vendo esse vídeo e percebe que você tem comportamentos do TDAH, com desatenção, com impulsividade, dificuldade de lidar com regras, dificuldade com lidar com rotinas, vai lá e procura o profissional. Não coloca uma placa na sua cabeça e se ache que você encontrou a resposta disso. Na verdade, o vídeo é só para você ter um norte para que você consiga encontrar ali o melhor tratamento, tá bom? E bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, sempre teremos novidades. E claro, sugestões de temas? Deixa nos comentários, eu estou aqui para te ajudar em relação a isso. E sempre se lembre, saúde mental não tem preço. Muito obrigado, por hoje é só e até mais. Tchau, tchau.